Patrícia Almeida oferece R$ 50.000 para uma simples faxineira desaparecer da vida do seu irmão milionário. Ela não sabe que está subestimando a pessoa errada. Marina esconde algo que mudou tudo naquela mansão. 3 meses atrás, enquanto todos os médicos desistiam, ela fez o que ninguém conseguiu. O que acontece a seguir deixa a família inteira em choque. Mas antes de começar a história, se você, assim como nós, acredita que o amor verdadeiro não tem preço e que dignidade vale mais que dinheiro, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos voltar para o vídeo. O despertador tocou às 4:30 da manhã, como todos os dias. Marina abriu os olhos no escuro do quartinho apertado que dividia com a mãe, sentindo o peso familiar da exaustão nos ossos. Levantou devagar para não acordar Dona Lourdes, que dormia na cama ao lado com a respiração pesada, resultado dos anos de diabetes mal controlada e da pressão alta que insistia em subir. Marina tinha 28 anos, mas seu corpo parecia carregar o cansaço de uma vida inteira. Os cabelos castanhos, sempre presos num coque simples, emolduravam um rosto bonito, embora marcado pela fadiga. Seus olhos castanhos claros guardavam uma tristeza antiga, mas também uma força silenciosa que a mantinha de pé todos os dias. Trocou de roupa no banheiro minúsculo, vestindo o uniforme azul marinho que usava para trabalhar. 3 casas diferentes, 3 uniformes, 3 patrões. Essa era sua rotina desde os 16 anos, quando o pai decidiu que tinha uma vida melhor, esperando em outra cidade, com outra mulher, deixando para trás uma esposa doente e 2 filhas. A irmã mais velha de Marina conseguiu fugir daquela vida. Casou cedo e se mudou para o interior, visitando apenas no Natal. Marina preparou o café simples, separou os remédios da mãe em copinhos plásticos e deixou tudo organizado na mesinha da sala. Escreveu um bilhete. Mãe tomou os remédios. Almocei na casa da Dona Beatriz. Volto às 6. Beijo, Marina. Era sempre a mesma mensagem, mas ela fazia questão de escrever todo dia. O ônibus das 5:15 estava lotado como sempre. Marina segurou na barra de ferro, balançando com o movimento do veículo, os olhos semicerrados, economizando energia. Ao seu redor, outras mulheres com uniformes parecidos faziam a mesma jornada silenciosa. Todas sabiam, sem precisar falar, que eram parte do mesmo time. O time das que acordam antes do sol para limpar a casa dos outros. A primeira casa era a de Dona Beatriz, uma senhora viúva que morava sozinha num apartamento pequeno no centro. 3 horas de limpeza, R$ 200 por semana. Marina varria, passava pano, limpava banheiro, arrumava a cozinha. Dona Beatriz era gentil, sempre oferecia café, mas Marina sabia seu lugar. Aceitava o café, agradecia e voltava ao trabalho. A segunda casa era a da família Monteiro, um casal jovem com 2 filhos pequenos. Mais 3 horas, R$ 250. As crianças eram bagunceiras, os brinquedos espalhados por todos os cantos, mas Marina não reclamava. Precisava daquele dinheiro. Cada real contava. Mas era a terceira casa que ocupava a maior parte do seu dia e do seu coração. A mansão dos Almeida. Quando Marina desceu do ônibus no bairro nobre da cidade, já era meio-dia. O sol de janeiro queimava forte, e ela sentiu o suor escorrer pelas costas enquanto caminhava pela calçada larga e arborizada. As mansões se sucediam, uma mais imponente que a outra, com jardins impecáveis e portões de ferro forjado. A casa dos Almeida era diferente das outras. Não era a maior, mas tinha algo de especial. Era uma construção moderna, com muito vidro e linhas retas, cercada por um jardim que Marina conhecia palmo a palmo. Ela trabalhava ali havia 2 anos, 5 dias por semana, 6 horas por dia, R$ 600 semanais, o melhor dos seus 3 empregos. Tocou a campainha e esperou. A empregada antiga, seu Benedita, abriu o portão com o sorriso cansado de sempre. Oi, Marina, hoje tá um calor do cão, né? Tá mesmo, Dona Benedita. Como tá a menina? O sorriso de Benedita desapareceu. Igual, filha. Igual, faz 3 meses já, meu Deus do céu, 3 meses. Marina sentiu o aperto familiar no peito. Sofia. A pequena Sofia, de apenas 7 anos, que há 3 meses estava em coma após um acidente terrível de carro. Entrou pela porta dos fundos, como sempre, guardou a bolsa no quartinho de empregada
e pegou o carrinho de limpeza. A casa era grande demais para uma pessoa só limpar em 6 horas, mas Marina fazia milagres. Começava sempre pela cozinha, subia para os quartos de hóspedes, limpava os banheiros e deixava por último o que mais doía, o quarto de Sofia. Ricardo Almeida estava no escritório, como sempre. Marina mal o via. Ele era um homem de 35 anos, bonito de um jeito aristocrático, com cabelos escuros sempre bem cortados e olhos cinzentos que pareciam estar sempre distantes, perdidos em algum lugar que ninguém mais conseguia alcançar. Viúvo há 4 anos. Dona Benedita contara a história entre sussurros, enquanto tomavam café no intervalo. Juliana, a esposa, morrera de câncer. Foi rápido, cruel. 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Ricardo se fechou depois disso. Parou de sorrir, parou de viver. Só trabalhava. A filha ficou aos cuidados de babás, motoristas, empregadas, e então veio o acidente. O motorista perdeu o controle do carro a caminho da escola. Bateu numa árvore. Sofia levou a pior. Traumatismo craniano. Coma induzido que se prolongou além do esperado. Os médicos diziam que era só esperar, que ela podia acordar a qualquer momento ou nunca mais. Ricardo vivia agora entre o escritório e o quarto da filha. Marina o via às vezes de madrugada, quando ficava até tarde. Ele sentado na cadeira ao lado da cama de Sofia, segurando a mãozinha dela, os olhos vermelhos de cansaço e culpa. Marina subiu a escada de mármore com o balde e os panos. Passou pelos quartos vazios, limpou os banheiros reluzentes que ninguém usava. Tudo ali cheirava a solidão, a casa grande demais para as poucas pessoas que a habitavam. Chegou à porta do quarto de Sofia e respirou fundo, como fazia todos os dias. Bateu de leve, mesmo sabendo que não haveria resposta, e entrou. O quarto era um sonho cor-de-rosa e branco. Paredes com papel de parede de unicórnios, uma cama com dossel, prateleiras cheias de livros e brinquedos. A luz do sol entrava pelas cortinas de voal, criando sombras suaves no chão de madeira clara. E ali na cama, pequena demais para o espaço, estava Sofia. A menina tinha tubos e fios conectados a ela, monitorando cada batimento do coração, cada respiração. Seu rostinho estava pálido, os cabelos loiros espalhados no travesseiro. Parecia uma boneca de porcelana, frágil demais para este mundo. Marina sentiu as lágrimas picarem os olhos, como sempre. Piscou com força e se aproximou. Trocou a água do vaso com flores frescas que trazia toda semana do seu próprio dinheiro. Limpou a poeira dos móveis com cuidado, ajeitou os bichinhos de pelúcia na prateleira e então começou a falar, baixinho, como fazia todos os dias. Oi, princesa, é a Marina. Vim fazer uma limpeza aqui no seu castelo. Olha só que flores bonitas eu trouxe hoje. São margaridas, suas favoritas. Achei na feira ontem e pensei logo em você. Ela continuou falando enquanto trocava os lençóis, contando sobre seu dia, sobre o calor, sobre o gato da vizinha que teve filhotes. Falava como se Sofia pudesse ouvi-la, porque em algum lugar do coração, Marina acreditava que podia. Sabe, Sofia, eu estava pensando, quando você acordar a gente podia fazer aquele bolo de chocolate que você gosta. Lembra? Aquele dia que eu te ensinei a quebrar os ovos e você deixou cair no chão? A gente riu tanto. Marina sorriu com a lembrança. Antes do acidente, Sofia sempre a procurava na hora da limpeza. A menina era carente, precisava de atenção que o pai não dava. Marina, com seu coração maternal insatisfeito, dava o que podia. Ajudava com o dever de casa, brincava de casinha, ouvia os desabafos sobre a saudade da mãe que Sofia mal conhecera. Seu pai está trabalhando muito, sabia? Ele fica aqui com você toda a noite. Eu sei porque Dona Benedita conta. Ele te ama muito, princesa. Só não sabe mostrar direito. Mas quando você acordar, vai ver. Ele vai ser o melhor pai do mundo. Marina terminou de arrumar o quarto, deu uma última olhada e se virou para sair. Foi quando aconteceu. Um som, bem baixinho, quase imperceptível. Um gemido. Marina congelou. Virou-se devagar, o coração disparando. Seus olhos se arregalaram. Os dedos de Sofia mexeram. Meu Deus! Marina deixou cair o pano que segurava e correu para o lado da cama. Sofia? Sofia, você está me ouvindo? As pálpebras da menina tremeram. Uma vez,
2 vezes. E então, devagar, como se fosse a coisa mais difícil do mundo, ela abriu os olhos. Olhos azuis claros, confusos, piscando contra a luz. A boca se moveu, tentando formar palavras. Calma, princesa, calma. Deixa eu chamar seu pai. Deixa eu... Marina. A voz saiu fraca, rouca de meses sem uso, mas era real. Sofia estava acordada. Ela estava falando. Marina sentiu as lágrimas escorrerem livres pelo rosto. Sim, amor, sou eu. Sou a Marina. Você está de volta. Graças a Deus você está de volta. Sofia focou o olhar nela, e então algo incrível aconteceu. A menina sorriu, um sorriso pequeno, fraco, mas genuíno. Você ficou, sussurrou Sofia. Fiquei sim. Fiquei todo dia. Todo santo dia eu vim aqui falar com você. Eu ouvi. Marina soluçou segurando a mãozinha frágil da menina. Você ouviu? Você me ouviu falando? Sofia assentiu devagar. Todo dia. Sua voz. Você cantava. Aquela música. Cantava sim. Brilha, brilha estrelinha. É. Sofia sorriu de novo, mas então seu rosto ficou sério. Ela olhou para a porta do quarto e perguntou: Cadê meu pai? Tá trabalhando, amor. Mas eu vou chamar ele agora, rapidinho. Ele vai ficar tão feliz. Marina. A menina apertou sua mão com uma força surpreendente. Eu quero pedir uma coisa. O que for, princesa. O que você quiser. Sofia olhou bem nos olhos dela, com aquela seriedade que só crianças conseguem ter. Quero que você fica com a gente. Para sempre. Marina sentiu o coração apertar. Ah, Sofia, eu não posso morar aqui, amor. Eu tenho minha casa, tenho minha mãe. Não. A menina interrompeu, teimosa, como sempre fora. Não é só morar. É diferente. Ela respirou fundo, juntando forças. Eu quero... Meu pai. Ele precisa. Foi nesse momento que a porta se abriu. Ricardo Almeida entrou no quarto com passos rápidos, o celular na mão, a gravata afrouxada. Ele vinha reclamar de alguma coisa, provavelmente, ou pegar um documento. Mas quando viu Marina ao lado da cama, segurando a mão da filha, e quando viu que Sofia estava acordada, com os olhos abertos, olhando para ele, o celular escorregou da sua mão e caiu no chão com um baque surdo. Sofia! Ele sussurrou, incrédulo. Sofia! Correu para o lado da cama, empurrando Marina sem querer no processo. Segurou o rosto da filha com as 2 mãos, as lágrimas já escorrendo. Minha filha, meu Deus, minha filha, você acordou. Você voltou para mim. Oi, pai. Sofia disse, a voz ainda fraca. Não chora. Como eu não vou chorar? 3 meses, Sofia. 3 meses você ficou dormindo. Eu pensei que ia te perder. Não ia. A Marina não deixou. Ricardo piscou, confuso, e olhou para Marina pela primeira vez desde que entrara no quarto. Ela estava encostada na parede, as lágrimas ainda molhando seu rosto, as mãos trêmulas. A Marina? Ela vinha aqui, todo dia. Falava comigo. Eu ouvia. Ela me chamou de volta, pai. Ricardo olhou para a faxineira com uma expressão que Marina não soube interpretar. Surpresa? Gratidão? Constrangimento? Eu só conversava um pouco. Marina tentou explicar a voz baixa. Enquanto limpava, achei que podia ajudar. Antes que Ricardo pudesse responder, Sofia apertou a mão do pai e disse, com toda a clareza que seu corpinho frágil permitia: Pai, casa com ela. O silêncio que caiu no quarto foi ensurdecedor. Marina sentiu o sangue fugir do rosto. Ricardo ficou branco, os olhos arregalados. O quê? Ele gaguejou. Casa com ela. Sofia repetiu, olhando do pai para Marina e de volta. A Marina. Ela é boa. Ela cuida da gente. Ela me fez voltar. Casa com ela, pai, por favor. Marina sentiu suas pernas bambearem. Sofia, amor, você tá confusa. Acabou de acordar. Não pode falar essas coisas. Não tô confusa. A menina insistiu teimosa. Eu sei o que quero. Você é minha. Minha Marina. Quero que você seja minha mãe de verdade. Princesa, eu não posso... Sofia. Ricardo interrompeu, a voz trêmula. Filha, a Marina trabalha aqui. Ela tem a vida dela. Não pode simplesmente... Por quê? Sofia perguntou, e havia uma dor tão profunda em sua voz que ambos os adultos se calaram. Por que não?
Ela já cuida de mim, já me ama, eu sei que ama. E você também precisa dela, pai. Precisa de alguém. A gente toda precisa. Ricardo passou a mão pelo rosto, completamente perdido. Marina sabia que precisava sair dali, que precisava dar espaço para pai e filha, mas suas pernas não obedeciam. Eu vou chamar os médicos, Marina conseguiu dizer. Eles precisam saber que ela acordou. Correu para fora do quarto, o coração batendo tão forte que doía. Encontrou Dona Benedita no corredor e gritou: "Chama os médicos! A Sofia acordou! Ela voltou!" A casa virou um caos nos minutos seguintes. A equipe médica particular que Ricardo mantinha chegou em 10 minutos. Médicos, enfermeiras, todos invadindo o quarto de Sofia, fazendo exames, verificando seus sinais vitais, maravilhados com a recuperação súbita. Marina ficou do lado de fora, encostada na parede do corredor, tremendo. Não conseguia processar o que tinha acontecido. Sofia acordara. Era um milagre, um verdadeiro milagre. E ela pedira ao pai para casar com ela. Marina cobriu o rosto com as mãos. Era absurdo, ridículo, uma fantasia de criança confusa saindo do coma. Mas por que então seu coração disparava? Por que a ideia tão impossível havia acordado algo dentro dela que dormia há anos? A porta do quarto se abriu e Ricardo saiu, parecendo ter envelhecido 10 anos. Quando viu Marina, caminhou até ela com passos determinados. "Marina, precisamos conversar." Ela assentiu, incapaz de falar. Ele a guiou até o escritório no andar de baixo, fechou a porta atrás deles e ofereceu uma cadeira. Marina sentou na ponta, as mãos apertadas no colo. Ricardo ficou de pé, andando de um lado para o outro, claramente perturbado. Finalmente parou e olhou para ela. "Os médicos estão maravilhados. Dizem que é um caso raríssimo de recuperação espontânea. Ela está bem, fraca, precisa de fisioterapia, mas está bem." Ele respirou fundo. "E ela não para de falar de você." Marina mordeu o lábio. "Senhor Almeida, eu juro que nunca ultrapassei nenhum limite. Só conversava com ela enquanto limpava o quarto. Nunca quis..." "Eu sei." Ele interrompeu, levantando a mão. "Eu sei disso. E eu sou grato. Mais do que você pode imaginar." Ele passou a mão pelos cabelos. "O que ela disse, aquilo é compreensível. Ela é uma criança. Tá confusa. Acabou de acordar de um coma. Não sabe o que tá falando." "Exatamente." Marina concordou rápido demais. "É só confusão. Vai passar." "Vai." Ricardo repetiu, mas não soou convencido. Ele olhou para ela por um longo momento. "Mas tem uma coisa. Os médicos disseram que não podemos contrariá-la agora. Ela precisa se sentir segura, estável. Qualquer trauma emocional pode prejudicar a recuperação." Marina sentiu um aperto no estômago. "O que o senhor está querendo dizer?" "Que ela está pedindo por você. Especificamente por você. Não quer soltar sua mão. Não quer que você vá embora." Ele suspirou, parecendo carregar o peso do mundo nos ombros. "Preciso pedir um favor enorme. Você poderia ficar aqui na casa, apenas durante o dia nos próximos dias, só até ela se estabilizar. Eu pago extra, o que você quiser." Marina sentiu o chão fugir sob seus pés. "Ficar ali? Na mansão? Perto deles? Senhor Almeida, eu não sei se é uma boa ideia. Eu tenho outros trabalhos, tenho minha mãe. Eu pago o triplo do que você ganha nos outros lugares." Ricardo disse desesperado. "Por favor, é pela minha filha. Só até ela melhorar. Só até ela entender que você tem sua vida, que não pode ficar para sempre." Marina olhou para aquele homem poderoso, acostumado a ter tudo o que queria, agora completamente vulnerável diante dela, e pensou em Sofia, naquela menina preciosa que acordara pedindo por ela. Como poderia dizer não? "Tá bem," ela sussurrou. "Eu fico, mas só durante o dia, e só até ela se acostumar com a rotina normal de novo." O alívio no rosto de Ricardo foi palpável. "Obrigado, muito obrigado." Marina assentiu e se levantou. "Posso voltar para o quarto dela agora? Ela deve estar preocupada." Pode sim." Marina subiu as escadas lentamente, sentindo que sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado. Quando entrou no quarto, Sofia olhou para ela e sorriu, estendendo a mãozinha. "Você voltou." "Voltei sim, princesa." Marina sentou na cadeira ao lado da cama e pegou a mão oferecida.
E não vou sair mais hoje, tá bom? Tá ótimo. Sofia fechou os olhos, exausta, mas com o sorriso ainda nos lábios. Você fica para sempre, né? Você prometeu. Marina não prometera nada, mas não teve coragem de corrigir. Apenas apertou a mãozinha frágil e sussurrou: Durma, meu amor. Tô aqui. E enquanto Sofia caía em um sono reparador, dessa vez natural e saudável, Marina olhou pela janela e se perguntou o que diabos estava fazendo. Estava entrando em terreno perigoso. Estava se apegando demais. Estava começando a sonhar com coisas que não eram para ela. Mas quando olhou de volta para Sofia, dormindo tranquila pela primeira vez em 3 meses, Marina soube que já era tarde demais. Seu coração já tinha escolhido ficar. Os dias que se seguiram foram os mais estranhos e bonitos da vida de Marina. Ela acordava às 6, uma luxúria comparada às suas antigas 4:30, e chegava à mansão às 7. Dona Benedita sempre a recebia com café quente e pão com manteiga, insistindo para que ela tomasse um café da manhã decente. Ricardo já estava no escritório, trabalhando desde cedo, mas subia regularmente para ver Sofia. E Sofia não deixava Marina sair do seu lado. A menina estava fraca, precisava de fisioterapia, de exercícios de recuperação motora, de acompanhamento médico constante. Mas em tudo, absolutamente tudo, ela queria Marina presente. Marina, você fica aqui enquanto a tia faz os exercícios comigo? Marina, você pode ler essa história para mim? Marina, você pode pentear meu cabelo do jeito que você fazia antes? Marina fazia tudo com o coração apertado. Aquilo não podia durar. Não era sustentável. Sofia precisava entender que ela era apenas uma empregada, não uma figura materna permanente. Mas como explicar isso para uma criança de 7 anos que acabara de acordar de um coma? Dona Benedita observava tudo com um olhar sabido. Uma tarde, enquanto preparavam o almoço juntas na cozinha, a mulher mais velha comentou: Aquela menina te ama de verdade, Marina. Eu sei, e isso me preocupa. Por quê? Amor não é motivo de preocupação. Marina parou de picar as verduras e olhou para Benedita. Porque eu não posso dar a ela o que ela quer. Não posso ser a mãe dela. Não posso ficar aqui para sempre. Eu tenho minha vida lá embaixo. Minha mãe, meus trabalhos, meu mundo. E quem disse que seu mundo tem que ficar sempre igual? Benedita provocou mexendo a panela. Às vezes Deus bagunça tudo porque sabe que a gente precisa de coisa nova. Marina não respondeu, mas as palavras ficaram ecoando em sua cabeça. À noite, quando Ricardo chegava do trabalho, ele passava horas no quarto com Sofia. Marina tentava sair, dar espaço para pai e filha, mas Sofia sempre a chamava de volta. Não, pai, a Marina tem que ficar. Conta a história com ela aqui. Ricardo olhava para Marina com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Constrangimento? Gratidão? Algo mais? Ele se sentava na poltrona ao lado da cama, Marina na cadeira do outro lado, e eles liam para Sofia até ela adormecer. Eram momentos estranhos, íntimos de uma forma que não deveria ser possível entre um milionário e sua faxineira. Uma noite, depois que Sofia dormiu, Ricardo acompanhou Marina até a porta. Obrigado por ficar, ele disse, a voz baixa para não acordar a filha. Sei que não é fácil para você. Tá tudo bem, ela é uma criança especial. É. Ricardo hesitou, depois perguntou. Você tem filhos, Marina? A pergunta pegou ela desprevenida. Não. Nunca tive tempo para isso. Tempo ou oportunidade? Marina sorriu com tristeza. As duas coisas, eu acho. Minha vida sempre foi trabalho, cuidar da minha mãe, pagar contas. Não sobrou espaço para mais nada. Ricardo assentiu, pensativo. Você seria uma mãe incrível. O elogio a deixou sem palavras. Ela murmurou um obrigada e saiu rapidamente, o coração batendo descompassado. O que estava acontecendo? Por que aquele homem, aquele patrão distante, estava começando a vê-la? A realmente vê-la? Na semana seguinte, durante uma sessão de fisioterapia, algo mudou. A fisioterapeuta estava tentando fazer Sofia caminhar com apoio, mas a menina estava cansada, reclamando, quase desistindo. Não consigo, minhas pernas não funcionam. Consegue sim, Sofia. A fisioterapeuta a encorajou. Só mais um passinho. Não. Foi quando Marina se levantou e se posicionou alguns metros à frente. Sofia, olha aqui. Vem até mim. Só até aqui. Eu te pego. Sofia olhou para ela.
os olhos brilhando. Promete que me pega? Prometo. E então, com uma determinação que surpreendeu a todos, Sofia deu um passo, depois outro e mais outro. Cambaleante, tremendo, mas andando. Quando chegou aos braços de Marina, a menina desabou em lágrimas. Consegui. Eu consegui, Marina. Conseguiu sim, meu amor. Você é tão forte, tão corajosa. A fisioterapeuta estava radiante. Isso foi incrível. Ela nunca tinha dado mais de um passo seguido. Você tem um dom, Marina. Marina apenas abraçou Sofia mais forte, sentindo as próprias lágrimas escorrerem. Ricardo presenciou tudo da porta. Marina não sabia por quanto tempo ele estava ali, mas quando olhou para ele, viu algo em seus olhos que a assustou e a emocionou ao mesmo tempo. Era admiração, era gratidão, era algo mais profundo que começava a germinar. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Ricardo chamou Marina para conversar no jardim. Eles caminharam em silêncio por entre as roseiras que perfumavam a noite morna. Você tem mágica nas mãos, Ricardo disse finalmente. Ou no coração, não sei bem. Marina deu de ombros constrangida. Só incentivei ela. Não, foi mais que isso. Você acredita nela de um jeito que eu esqueci como fazer. O Senhor ama ela. Isso não tem nada a ver com acreditar ou não. Amo. Ricardo concordou. Mas amar e estar presente são coisas diferentes. Eu falhei com ela, Marina. Falhei terrivelmente. Depois que Juliana morreu, eu me fechei. Achei que se eu trabalhasse o suficiente, ganhasse dinheiro o suficiente, provesse tudo que ela precisasse materialmente, seria pai suficiente. Mas não era. Sofia ficou sozinha. Sozinha numa casa cheia de gente. Marina não sabia o que dizer. Permaneceu em silêncio, deixando que ele continuasse. E então veio o acidente. E eu percebi que podia perdê-la. De verdade, para sempre. E o pior é que ela nem me conhecia direito. Eu era um estranho para minha própria filha. Ele parou de andar e olhou para Marina. Mas você sim ela conhecia. Você cuidou dela quando eu não consegui. Você a trouxe de volta. Não fui eu, foi ela. Sofia é lutadora. É, mas teve sua voz chamando ela de volta. Ricardo respirou fundo. Preciso contar uma coisa. Os médicos fizeram testes, perguntaram o que ela lembrava do coma. Sabe o que ela disse? Marina balançou a cabeça. Disse que ouvia você, só você. Minha voz ela não lembrava. Dos médicos, não. Mas a sua, ela lembrava claramente. Você cantando aquela música de ninar. Você contando histórias. Você dizendo que ela ia ficar boa. Os olhos dele brilharam com lágrimas não derramadas. Você foi a âncora dela. A razão dela voltar. Marina sentiu um nó na garganta. Eu só fiz o que senti que devia fazer. E isso faz de você uma pessoa rara. Ricardo deu um passo mais perto. Perto demais. Marina podia sentir o cheiro dele, algo caro e masculino. Quero te fazer uma proposta. Proposta? Fique. Não só durante o dia. Não só temporariamente. Fique mesmo. More aqui. Tem um quarto de hóspedes que pode ser seu. Você não precisa mais trabalhar nas outras casas. Eu pago o triplo, quádruplo do que você ganha. Só fique com a Sofia. Ajude ela nessa recuperação. Ela precisa de você. Marina recuou, assustada. Senhor Almeida, eu não posso. Tenho minha mãe. Traga ela, tem espaço aqui. Eu pago tratamento particular para ela, os melhores médicos, tudo o que precisar. Não. Marina balançou a cabeça, firme. Não posso aceitar caridade. Não é caridade, Ricardo exclamou frustrado. É um trabalho. Você seria tipo uma governanta, uma cuidadora de Sofia. Marina o encarou e, pela primeira vez, não baixou os olhos diante dele. E o que eu seria de verdade, senhor Almeida? Uma empregada melhor paga? Uma substituta da mãe que Sofia perdeu? Uma funcionária que mora aqui para facilitar sua vida? Ricardo pareceu ter levado um tapa. Eu não quis dizer assim, mas é assim que soa. Marina cruzou os braços. Olha, eu entendo. Sofia está se apegando a mim e isso está ajudando ela. Mas isso não é saudável. Não para ela, não para mim. Ela precisa aprender que eu não posso substituir a mãe dela. Que o Senhor precisa aprender a ser o pai que ela precisa. Eu não sei como. Ricardo explodiu, a voz quebrando. Eu não sei como ser o que ela precisa. Não sei conversar com ela, brincar, entender o que se passa na cabeça dela. Eu só sei trabalhar, ganhar dinheiro, resolver problemas. Mas isso
Isso eu não sei fazer. Marina viu ali, pela primeira vez, não um milionário poderoso, mas um homem quebrado, perdido, desesperado. Então aprende, ela disse suavemente. Começa pequeno. Pergunta como foi o dia dela. Brinca de boneca mesmo que pareça bobo. Lê histórias antes de dormir. Fica presente. É só isso que ela quer, você presente. Ricardo a olhou por um longo momento. Você me ensina? O quê? A ser pai. Você me ensina? Havia uma vulnerabilidade tão crua em sua voz que Marina sentiu o coração apertar. Fico sem jeito com ela. Tenho medo de fazer errado. Mas quando você está perto, parece mais fácil. Fico observando como você fala com ela, como incentiva, como ama. Marina engoliu em seco. Senhor Almeida? Ricardo. Ele interrompeu. Pode me chamar de Ricardo. Acho que depois de tudo que passamos, Senhor Almeida é formal demais. Ricardo. Marina testou o nome. Pareceu estranho na língua. Íntimo demais. Eu não tenho nada para ensinar. Só faço o que vem natural. Exatamente. E eu preciso aprender a deixar as coisas virem natural. Ele suspirou. Tá bem. Esqueça a proposta de morar aqui. Mas você pode continuar vindo? Todos os dias. E me ajudar com ela? Não só cuidando, mas me ensinando a cuidar também. Marina olhou para aquele homem tão poderoso e tão perdido e não conseguiu dizer não. Tá bem. Continuo vindo. Mas preciso de um dia de folga por semana para cuidar da minha mãe direito. E não aceito mais do que o justo pelo trabalho, sem caridade. Ricardo assentiu aliviado. Fechado. Obrigado, Marina. Você não sabe o quanto isso significa. Mas Marina sabia. Via nos olhos dele, na forma como ele olhava para a filha, na preocupação que carregava. Ele amava Sofia profundamente. Só não sabia expressar. E talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudar com isso. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina. Marina chegava cedo e passava a manhã com Sofia, ajudando nos exercícios de fisioterapia, brincando, lendo. Mas agora Ricardo se juntava a elas sempre que possível. No começo, era desajeitado. Ele sentava rigidamente na cadeira, sem saber o que fazer com as mãos, o que dizer. Mas Marina o guiava gentilmente. Por que o senhor não pega aquela boneca e faz a voz dela? Sofia adora quando fazem vozes diferentes. Ricardo pegou a boneca como se fosse uma bomba, mas tentou fazer uma voz aguda. Saiu ridícula, forçada. Sofia riu e ele ficou vermelho. Não tô fazendo direito, né? Tá sim, pai, Sofia garantiu. Faz de novo. E ele fez. E ficou um pouco melhor. E Sofia riu mais. E ele sorriu. De verdade sorriu. Marina observou aquele momento e sentiu algo quente se expandir em seu peito. Certa tarde, enquanto Sofia dormia após o almoço, Ricardo convidou Marina para tomar café no jardim. Eles sentaram à sombra de uma jabuticabeira, o silêncio confortável entre eles. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ricardo quebrou o silêncio. Depende da pergunta. Por que você nunca casou? Nunca namorou? Marina riu sem humor. Quando eu teria tempo? Acordo às 4 da manhã, trabalho até às 6 da tarde. Chego em casa, cuido da minha mãe, caio de cansaço na cama e recomeça no dia seguinte. Não sobra espaço para romance. Mas você não se sente sozinha? A pergunta acertou fundo. Marina ficou em silêncio por um momento antes de responder. Sinto, todo dia. Mas aprendi a viver com isso. A solidão é melhor que muitas companhias ruins. É mesmo. Ricardo concordou, olhando para o horizonte. Depois que Juliana morreu, eu jurei que nunca mais ia me apegar a alguém. Dói demais perder. Prefiro estar sozinho. Mas tá? Marina provocou suavemente. Tá sozinho mesmo? Ou só tá fugindo de sentir? Ricardo a olhou surpreso. Ninguém nunca falava com ele daquele jeito. Você é muito direta. Desculpa, não foi minha intenção. Não, ele interrompeu. É bom. Ninguém fala a verdade para mim. Todo mundo fica com medo, com respeito, sei lá. Mas você não. Você diz as coisas como são. Aprendi que a vida é curta demais para rodeios. Ricardo assentiu. Tem razão, Juliana dizia isso também. Nos últimos dias dela, quando já sabia que ia morrer, ela me fez prometer que eu ia viver. Não só existir, mas viver de verdade. Cuidar da Sofia, ser feliz de novo. Ele riu amargamente. Quebrei essa promessa bonito.
Não quebrou. Marina colocou a mão sobre a dele, num gesto instintivo de conforto. Ainda dá tempo. Sofia tá aqui. Você tá aqui. Ainda dá tempo de fazer direito. Ricardo olhou para a mão dela sobre a sua. Não puxou. Apenas virou a palma e entrelaçou os dedos. O gesto tão natural que pareceu inevitável. Você me faz querer tentar de novo. Ele confessou baixinho. Não sei bem como isso aconteceu, mas você me faz querer ser melhor. Marina sentiu o coração disparar. Aquilo era perigoso. Muito perigoso. Ela precisava recuar, colocar distância, lembrar seu lugar. Mas não conseguiu. Você já é melhor do que pensa. Ela sussurrou. Só precisa acreditar nisso. Eles ficaram assim, mãos entrelaçadas, sob a sombra da árvore, até ouvirem Sofia chamar por eles. Soltaram as mãos rapidamente, como adolescentes pegos fazendo algo proibido, e voltaram para dentro. Mas algo havia mudado. Uma linha havia sido cruzada, e ambos sabiam disso. As semanas seguintes foram de uma felicidade estranha e assustadora. Sofia melhorava a cada dia. Sua recuperação era considerada milagrosa pelos médicos. Ela já caminhava sozinha, embora ainda precisasse de fisioterapia. Voltava a rir, a brincar, a ser criança de novo. E Marina estava presente em cada conquista. Ricardo também. Ele reduziu o tempo de trabalho, delegou mais responsabilidades e passou a almoçar em casa todos os dias. Jantava com Sofia, lia para ela antes de dormir, a levava para passeios no jardim. E Marina sempre estava lá. Não mais como empregada, mas como... o quê? Nem ela sabia definir. Dona Benedita observava tudo com satisfação. Essa casa tá viva de novo, ela comentou uma tarde. Há anos não via tanta felicidade aqui. Marina sorriu, mas por dentro o medo crescia. Estava se apegando demais. Estava cruzando limites que não devia. Estava começando a sonhar com coisas impossíveis. E o pior, estava se apaixonando. Por Ricardo, pelo homem que ele se tornava quando estava com a filha. Pela forma como ele a ouvia, realmente ouvia, quando ela falava. Pela forma como seus olhos a procuravam numa sala cheia. Pelos pequenos gestos de cuidado, como quando trazia café do jeito que ela gostava, ou quando a cobria com um chale, quando percebia que ela tinha frio. Mas ela era realista. Sabia que aquilo não podia durar. Ela era uma faxineira. Ele era um milionário. Mundos diferentes, impossíveis de conciliar. Até que uma noite, tudo mudou. Era um sábado. Sofia pedira para fazer um piquenique no jardim e Ricardo concordara. Eles estenderam uma toalha na grama. Marina preparou sanduíches e os três jantaram sob as estrelas. Sofia estava radiante, contando histórias da escola que logo recomeçaria, fazendo planos para o futuro. Quando eu crescer, vou ser doutora e vou cuidar de todo mundo, igual você cuida de mim, Marina. Você vai ser uma doutora incrível, Marina garantiu. E você e papai vão estar lá comigo, né? Na formatura? Marina e Ricardo se entreolharam. Aquele você e papai soava tão natural na boca de Sofia, como se fossem uma unidade, uma família. Claro que vou estar, Ricardo respondeu. Não perderia isso por nada. E você, Marina? Sofia insistiu. Promete? Prometo tentar, princesa. Não. Promete de verdade. Promete que vai estar sempre com a gente. Marina sentiu a garganta apertar. Sofia, amor, a gente não pode prometer para sempre. A vida é complicada. Mas papai pode fazer você ficar. Sofia olhou para o pai com aquela expectativa infantil. Não pode, pai? Você é rico. Pode fazer ela ficar. Ricardo ficou sem palavras. Marina sentiu as faces queimarem. Sofia, não é assim que funciona. Ricardo tentou explicar. Marina tem vida própria. Tem mãe, tem responsabilidades. Não pode simplesmente ficar aqui para sempre. Por que não? A teimosia de Sofia estava de volta. Por que você não gosta dela? Não é isso. Então o quê? Ela não gosta de você? Sofia! Marina interrompeu mortificada. Não fala assim. Mas é verdade. A menina insistiu. E então, com a honestidade brutal das crianças, disse: Eu sei que vocês gostam um do outro. Eu vejo. Vocês ficam olhando quando acham que eu não tô vendo. Ficam perto. Sorriem mais. Então por que não ficam juntos de verdade? O silêncio que caiu foi ensurdecedor.
Marina queria a terra se abrisse e a engolisse. Ricardo parecia uma estátua. Foi Sofia quem quebrou o silêncio, as lágrimas começando a escorrer. Eu só quero uma família de novo. Só quero alguém que fique, que não vá embora, que me ame de verdade. Ela olhou para Marina. E você ama? Eu sei que ama. Por que não pode ficar? Marina sentiu as próprias lágrimas transbordarem. Puxou Sofia para um abraço apertado. Eu amo sim, meu amor. Amo muito. Mas o mundo é complicado. Tem coisas que não dependem só de amor. Depende sim. Sofia soluçou. Minha mãe dizia que amor resolve tudo. Ela estava errada. Ricardo se aproximou e abraçou as duas, criando um círculo protetor. Não, filha. Sua mãe não estava errada. Amor resolve muita coisa. Mas às vezes a gente precisa de tempo para entender como. Sofia se aconchegou entre os dois, o choro diminuindo. Então vocês vão tentar? Vão tentar ficar juntos? Marina olhou para Ricardo por cima da cabeça da menina. Ele olhou de volta e naquele momento, sem palavras, algo foi dito. Vamos tentar. Ricardo respondeu, os olhos fixos em Marina. Se a Marina quiser. Marina sabia que devia dizer não. Sabia que aquilo era loucura. Mas quando olhou para Sofia, esperançosa, e para Ricardo, vulnerável, sua boca pronunciou outras palavras. Eu quero. E foi assim, sob as estrelas, abraçados numa toalha de piquenique, que eles se tornaram uma família. Não oficial, não nos papéis, mas no coração. Era frágil, era assustador, era impossível, mas era real. Porém, conto de fadas na vida real sempre tem dragões escondidos. E o dragão dessa história tinha nome: Patrícia Almeida. Irmã mais velha de Ricardo, Patrícia era sócia minoritária da empresa da família e tinha uma palavra definitiva em muitas decisões importantes. Ela morava em outra cidade, mas vinha regularmente para supervisionar os negócios e a vida do irmão. E ela não aprovava mudanças. Quando soube, através de fofocas dos empregados, que Ricardo estava envolvido com uma faxineira, Patrícia pegou o primeiro avião. Marina estava na cozinha preparando o lanche de Sofia quando uma mulher de aproximadamente 40 anos, impecavelmente vestida em um terno cinza, entrou como se fosse dona do lugar. Você deve ser a famosa Marina, Patrícia disse, o tom cortante como uma lâmina. Marina se virou, surpresa. Sim, posso ajudar? Pode. Pode parar de se aproveitar do meu irmão. Marina sentiu o sangue gelar. Desculpa. Patrícia se aproximou, os saltos altos ecoando no piso de mármore. Não se faça de boba. Sei o que você está fazendo. Aproveitando que meu irmão está vulnerável por causa da filha para se infiltrar na vida dele. Para garantir seu futuro, né? Pegar uma fatia do dinheiro da família. A senhora não sabe nada sobre mim, Marina respondeu, tentando manter a calma. Sei tudo o que preciso. Você é uma faxineira, pobre, sem educação, sem classe. Acha mesmo que tem lugar ao lado de um homem como Ricardo? Acha que a sociedade vai aceitar? Que vão respeitar ele casado com a empregada? Cada palavra era uma punhalada. Marina sentiu os olhos arderem, mas não ia dar a Patrícia a satisfação de vê-la chorar. Eu não estou tentando casar com ninguém. Ainda bem, porque não vai acontecer. Patrícia abriu a bolsa e tirou um envelope. Aqui tem 50 mil reais. Pega esse dinheiro, sai da vida do meu irmão e nunca mais volta. Marina olhou para o envelope como se fosse veneno. Não quero seu dinheiro. Todo mundo tem preço. Eu não. Patrícia riu, um som frio e cruel. Não seja boba. Com esse dinheiro você pode mudar de vida, cuidar da sua mãe doente, parar de limpar a casa dos outros, ter dignidade. Eu já tenho dignidade. Marina endireitou os ombros. E não preciso do seu dinheiro para isso. Trabalho honesto é digno, coisa que a senhora talvez não entenda. O rosto de Patrícia ficou vermelho. Olha aqui, sua... Patrícia! Ricardo entrou na cozinha como um furacão. O que você está fazendo? Protegendo você da sua própria burrice. Patrícia se virou para o irmão. Ficou louco? Envolvimento com a faxineira? Você sabe o escândalo que isso vai causar? O que os clientes vão pensar? O que a sociedade vai dizer? Não me importo com o que vão dizer, pois devia. Você tem um nome a zelar. Uma empresa. Uma filha que vai crescer ouvindo que o pai casou com a empregada. Chega! Ricardo gritou. E o silêncio que se seguiu foi pesado.
Ele respirou fundo, controlando-se. Marina, pode subir? Sofia deve estar te esperando. Marina assentiu, agradecida pela escapatória, e saiu da cozinha com pernas trêmulas. Subiu as escadas correndo, trancou-se no banheiro e, finalmente, deixou as lágrimas caírem. Patrícia tinha razão. Ela era só uma faxineira. Sem educação formal, sem classe, sem nada que a qualificasse para estar ao lado de um homem como Ricardo. O que ela estava pensando? Que era um conto de fadas? Que o amor vencia tudo? Idiota. Ela tinha sido uma idiota. Enquanto isso, lá embaixo, Ricardo confrontava a irmã. Você não tem direito de vir aqui e tratar Marina daquele jeito. Tenho sim. Alguém precisa colocar juízo na sua cabeça. Ricardo, pensa bem. Você é viúvo há 4 anos. Tá vulnerável. Sofia acabou de sair do coma. Você tá confundindo gratidão com amor. Não tô confundindo nada. Tá sim, essa mulher é esperta. Ela viu uma oportunidade e agarrou. Usou sua filha para chegar até você. Marina não é assim. Ricardo bateu o punho na mesa. Ela é a pessoa mais genuína, mais honesta que eu já conheci. Ela cuida da Sofia por amor, não por interesse. Ela recusou todo o dinheiro extra que ofereci. Recusou morar aqui. Recusou tudo que pudesse parecer caridade. Ela tem orgulho, dignidade, valores, coisa que muita gente da nossa classe social não tem. Patrícia balançou a cabeça. Você tá cego. Não vê que isso vai destruir sua reputação? Seus negócios? Então que destrua. Ricardo explodiu. Eu cansei de viver pela aprovação dos outros. Cansei de fingir que tá tudo bem quando não tá. Cansei de estar sozinho numa casa cheia de gente. Marina me fez sentir de novo, Pat. Me fez querer viver de novo. E Sofia ama ela. De verdade. Sofia é criança. Não sabe o que quer. Você sabe mais que eu. Mais que você. Ricardo se aproximou da irmã, a voz baixa, mas firme. Vou te falar uma coisa. Marina fica. E se você não consegue aceitar isso, o problema é seu. Mas não vai vir aqui humilhar ela. Nunca mais. Entendeu? Patrícia o estudou por um longo momento. Então pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para trás. Você vai se arrepender disso, Ricardo. E quando se arrepender, não venha me pedir ajuda. E saiu, deixando apenas o eco dos saltos e um rastro de veneno no ar. Ricardo subiu as escadas e foi direto ao banheiro onde Marina se escondera. Bateu de leve. Marina, pode abrir? Preciso falar com você. Silêncio. Por favor. A porta se abriu devagar. Marina estava com os olhos vermelhos, o rosto manchado de lágrimas. Ela tem razão. Marina disse antes que ele pudesse falar. Eu não tenho lugar aqui. Não no seu mundo. Isso não é verdade. É sim. Sou só uma faxineira. Sem estudo, sem dinheiro, sem nada. O que eu posso oferecer para você, para Sofia? Nada além de vergonha. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Você oferece amor, oferece carinho, oferece presença verdadeira, oferece tudo que o dinheiro não pode comprar. Ele encostou a testa na dela. Minha irmã tá errada. Você tem mais classe, mais dignidade, mais valor do que metade das mulheres do meu círculo social. Não deixa ela enfiar essas mentiras na sua cabeça. Mas e a sociedade? E os seus negócios? E que se danem. Ricardo a beijou. Foi um beijo desesperado, urgente, dizendo tudo que as palavras não conseguiam. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Eu amo você, Marina. Não sei quando aconteceu. Não sei como. Mas aconteceu. E não vou desistir de você por causa de preconceito ou medo do que os outros vão pensar. Marina sentiu o coração explodir no peito. Você ama? Amo. Completamente. Irremediavelmente. Ele sorriu. E sou péssimo em esconder. Marina riu entre lágrimas. Eu também amo. Deus me ajude, mas eu amo. Eles se abraçaram ali no corredor, deixando que o mundo lá fora existisse sem eles por alguns momentos preciosos. Mas a paz não duraria muito, porque Patrícia não desistia fácil. E ela estava apenas começando sua campanha para separar o que ela considerava uma união impossível. A vingança dela viria rápida e cruel, e quase destruiria tudo.